Fala galerinha, professor Riga falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2010, primeira aplicação. Uma empresa vende tanques de combustíveis de formato cilíndrico em 3 tamanhos com medidas indicadas nas figuras. O preço do tanque é diretamente proporcional à medida da área da superfície lateral do tanque. O dono de um posto de combustível deseja encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. Então, tanque 1, tanque 2, tanque 3. Qual dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do posto, considerando aí o π igual a 3. Então, o que eu vou ter que fazer? Ele fala que o custo do tanque, o preço do tanque, né, é proporcional à medida da área da superfície lateral do tanque. Mas eu também tenho que levar em consideração a capacidade, né? Então, eu vou tentar criar uma relação entre o custo, que é proporcional à área lateral, e a capacidade, que na verdade a capacidade é o quê? É o volume, né? É porque, na verdade, quem tem volume é o combustível, né? O tanque tem capacidade de armazenar esse combustível. São conceitos muito similares, né? Os valores numéricos, inclusive, são iguais, mas um conceito é para capacidade, outro conceito para volume. Então, vamos fazer isso para cada um deles, né? Vamos calcular quem é a área lateral do primeiro e quem é o volume do primeiro. Depois, vamos calcular a área lateral do segundo e o volume do segundo. Depois vamos calcular a área lateral do terceiro e o volume do terceiro. Lembrando que área lateral do cilindro é 2πr vezes h. E o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. Então, vamos lá. Para o primeiro, o raio do primeiro é 2 e a altura é 6. Então, a área lateral vai ficar 2π vezes 2, que é o raio, 2πr vezes h, e a altura é 6. Isso aqui vai dar 24π. 24π vai ser 6 vezes 2 vezes 2, 24π. Seria metros quadrados, né? Metros quadrados. E o volume vai ser πr ao quadrado, que é 2 ao quadrado, né? Vezes h, que é 6. Então, o volume também vai ser 24π metros cúbicos, né? Eles têm o mesmo número, mas... Então, quer dizer... Cada metro quadrado de área gasta ou consegue comportar 1 metro cúbico. Então, uma relação de 1 para 1 aqui. Beleza. Área lateral do 2. O 2 tem 8 metros de altura e 2 metros também de raio. Então, você vai ter 2π vezes 2 vezes 8, né? Que é 2πr, né? 2πr vezes h. 2πr vezes h. Vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. 32π metros quadrados. E o volume? O volume vai ser πr ao quadrado h. Vai dar também 4 vezes 8, 32 também π metros cúbicos. Então, a relação também é 1 para 1, né? Aqui é 1 para 1, aqui também é 1 para 1. Então, assim, esses dois são iguais, então, se não for o terceiro, a questão não tem resposta, né? Porque esses dois têm a mesma relação custo-capacidade, né? A mesma relação custo-capacidade. Então, só poderia ser o 3. Né? Então, com isso, você já, sem calcular sequer, você já pode desprezar algumas alternativas. Mas beleza, vamos calcular a área lateral do 3. A lateral do 3 vai ser 2π, o raio dele é 3, né? 2πr vezes h, que é 8. Então, isso aqui vai ser 6 vezes 8, 48π metros quadrados, né? E o volume de 3 vai ser π vezes r, que é 3 ao quadrado, vezes h, que também é 8, só que aqui vai dar 9, né? Então, 9 vezes 8, 72π metros cúbicos. Então, a ideia é o quê? Que você tenha um custo baixo e uma capacidade alta. O melhor seria para mim isso, né? Um custo baixo e uma capacidade alta. Então, a ideia é que quando eu dividir o custo pela capacidade, esse valor, o resultado desse valor, do custo dividido pela capacidade, seja o menor possível.
Isso aqui eu vou querer que seja o menor possível. É isso que eu quero. Aí, essa relação aqui é de 1 para 1. 1 para 1. Essa relação aqui também é de 1 para 1. Mas essa relação aqui não é de 1 para 1. Vai ser menor do que 1, né? Vai ser 48 dividido por 72, porque o π cancela, né? Vai ser 48 dividido por 72, que dá menor que 1. Mas vamos ver quanto é que dá isso aqui, né? Vamos ver quanto é que dá, porque eu vou precisar da relação, né? Eu já sei que é o 3, ó. Eu já sei que é o 3. Não pode ser 1, não pode ser o 2, não pode ser o 1. Eu já sei que é o 3. Mas tem que saber a relação, né? Área-capacidade. Se é 2/3 ou se é 7/12. Então, vamos lá. 42 para 72. Dá para dividir por 2, né? Vai dar 24 em 36. Dá por 2 de novo. Se quiser, dá para dividir logo por 4, né? 36, 24 por 4 dá 6. 36 por 4 dá 9. E ainda dá para dividir por 3, né? 2 por 3 dá 2. 9 por 3 dá 3. Ou seja, essa relação aqui, ela é igual a 2/3. A relação tem que ser 2/3. Gabarito, portanto, vai ser a letra A. Beleza? Então, uma questão bem interessantezinha, né? Que envolve aí a ideia de área e de capacidade em relação aí a uma relação até de razão e proporção, né? Uma questão bem interessante mesmo. Então, letra A, a resposta. Essa foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.